Uma vez eu li, não lembro onde, sobre os Volgir, uma linhagem do historiador antitribo que usa vicissitude. Poderia falar sobre ela? O historiador antitribo, assim como a maior parte das antitribo, são um reflexo sombrio da corrente principal do clã deles, que normalmente está ali na Camarilla. A Camarilla é a maior seita de vampiros e é a mais organizada. É aquela que promove as tradições entre os vampiros, como a máscara, não se revelar para os seres humanos, os mortais, e toda aquela hierarquia que existe na sociedade vampírica. Tudo isso bolado ali pela Camarilla. Fora a ideia da Camarilla de manipular todos os mortais dos bastidores, das sombras. E a contraparte da Camarilla, durante muito tempo, principalmente nas edições anteriores ao Vampiro à Máscara, quinta edição, foi a seita que a gente chama de o Sabá. Diferente da Camarilla, o Sabá ele não acredita nas tradições da sociedade vampírica e acredita na existência de Caim e dos antediluvianos. A Camarilla, ela coloca tudo isso como um mito. E o Sabá ele se coloca como a espada de Caim, o exército de Caim que vai enfrentar os antediluvianos na época do juízo final, na Guerrena. O Sabá possui duas correntes principais de clãs que lideram a seita, os La Sombra e os Tzimisce. Pelo menos tudo isso antes de Vampiro à Máscara, quinta edição. Mas todo e qualquer outro clã de vampiro também existe dentro do Sabá. E esses vão contra a corrente principal do clã. Seja essa corrente principal do clã dentro da Camarilla ou independente, como os Ravnos ou os seguidores de Sete. E esses membros que se opõem ao corpo principal do clã são conhecidos como a antitribo ou o anticlã. E essa antitribo vai possuir filosofias diferentes do ramo principal do clã, filosofias essas mais alinhadas ao Sabá. E claro, jurando lealdade absoluta à seita, ao Sabá. E em alguns casos, a antitribo, por conta do ambiente diferente, as regras diferentes, a filosofia diferente que está sendo trabalhada ali dentro do Sabá, eles vão acabar evoluindo para linhagens diferentes. Dentro do Sabá, por exemplo, nós temos duas ramificações de gangrel, os gangrel rurais e os gangrel urbano, onde os gangrel rural, eles seguem basicamente o mesmo conjunto de disciplinas dos gangrel da Camarilla. Já os gangrel urbano, eles vão trocar algumas disciplinas, enquanto os gangrel rural, eles vão ter metamorfose, fortitude e animalismo, os gangrel urbano, eles vão trocar a fortitude pela rapidez. Mas o papo aqui é sobre o historiador antitribo. Historiador antitribo, que são um conjunto ali dentro do Sabá, que são muito mais sádicos, pervertidos e degenerados do que o mais sádico, pervertido e degenerado toreador que exista dentro da Camarilla. A arte de um toreador antitribo vai possuir pra caramba elementos de violência e sadomasoquismo. Os toreadores antitribo, eles não são menos belos fisicamente, por exemplo, do que o toreador da Camarilla. Os seus corpos são parecidos, mas a mente de um toreador antitribo é totalmente degenerada. E a mente distorcida de um toreador antitribo vai fazer com que ele se perca observando o sofrimento de alguém, diferente de um toreador básico que vai se perder observando uma bela pintura. Aliás, isso daí é a fraqueza do clã, né? E no caso do historiador antitribo, essa degeneração mental que eles possuem vão fazer com que essa fraqueza do clã seja igual, mas diferente. Ela acaba sendo circunstancial por conta da visão diferente do que é belo e do que é arte que o historiador antitribo vão possuir em relação ao corpo principal do clã. As disciplinas de um toreador antitribo são as mesmas do toreador do corpo principal do clã dentro da Camarilla: presença, rapidez e auspícios. Mas sim, nós temos uma linhagem dentro do historiador antitribo que possui vicissitude, a disciplina que é a marca registrada dos Tzimisce. O que acontece é que no Sabá, os Tzimisce, eles promoveram a criação de famílias Revenants, ou famílias de carniceiros. E os carniceiros, eles são carniçais hereditários, carniçais que conseguem produzir dentro dos seus corpos a vitae, o sangue vampírico.
A gente sabe aí que um vampiro, ele precisa de sangue para se sustentar, e ele não produz esse sangue, por isso ele tem que se alimentar do sangue de outros seres vivos. E esse sangue, a Vitae, ela é responsável não só por sustentar misticamente o corpo de um vampiro, mas também vai ser o combustível para ele utilizar os seus poderes vampíricos. Além de que, na hora de beber um sanguinho, é um enorme prazer para um vampiro. E é graças ao sangue vampírico que um vampiro ele pode transformar alguém num carniçal. Quando qualquer ser vivo bebe o sangue de um vampiro, ele passa a se tornar um lacaio desse vampiro, com o estabelecimento, lógico, de um laço de sangue aí. E esse ser vivo vai poder reproduzir em menor escala vários dos poderes dos vampiros, além de poder andar de dia. Na prática, ele vai possuir níveis de disciplinas baixos, nível 1, nível 2, e também vai prolongar pra caramba a sua vida. Só que para que isso continue acontecendo, ele precisa continuar sendo um carniçal. E para que isso aconteça, ele precisa continuar bebendo sangue de um vampiro. Os Tzimisces são um dos clãs que mais utilizam os carniçais, fazendo com que eles sejam guarda-costas, tropas de choque ou simplesmente experimentos para sua disciplina, a vicissitude, que é a arte de moldar os corpos, carne e ossos. Ou seja, os carniçais dos Tzimisces são todos deformados, horrivelmente, graças ao poder da vicissitude. E nos experimentos Tzimice, eles descobriram como fazer carniçais inatos, que são hereditários. São filhos de carniçais. Eles colocam 2 carniçais para se acasalar e isso vai gerar um carniceiro. Um híbrido que é um meio termo ali entre um mortal e um vampiro. E esse híbrido ele vai gerar o próprio Vitae dentro das suas veias, sem a necessidade de beber o sangue de um vampiro. Alguns dizem que essa é uma das maiores perversões das criaturas de Deus causadas pela maldição de Caim. Então, o carniceiro ele vai ter todas as vantagens de um carniçal sem que ele precise beber o sangue de outro vampiro. E os Tzimice, eles fizeram diversas famílias de carniceiros, que geralmente aprendem as disciplinas do clã Tzimice em níveis baixos, animalismo, auspícios e a vicissitude. Até porque aqui, nas edições anteriores ao V5, a vicissitude é uma doença. Para você adquiri-la, você precisa do sangue Tzimice em suas veias. E aí você faz teste se vai ser ou não contaminado. Mas tem uma família específica, que são os Xanthosa, uma família de carniceiros Tzimice, que todos eles nascem com vicissitude. Os Xanthosa são uma família nobre lá do leste europeu, que há centenas de anos servem os Tzimice. E alguns dos melhores Xanthosas são transformados em vampiros Tzimice. E outros são dados ao historiador antitribo. E aí, quando um Xanthosa é abraçado por um toreador antitribo, ele vai manter a vicissitude. Em termos de jogo, ele vai trocar a vicissitude pela rapidez. E uma grande parte da reputação do historiador antitribo como pervertidos vem do historiador Xanthosa. A fraqueza de um Xanthosa é um vício hedonista. Ele vai se viciar em prazer. E um toreador antitribo Xanthosa, ele vai possuir essa fraqueza no lugar da fraqueza característica do historiador, de ficar ali impressionado com a arte, no caso do historiador antitribo, com o sofrimento alheio. Então eles não têm essa compulsão por crueldade, mas são cruéis de graça. Então, se você quer jogar com um toreador com vicissitude, é um toreador que foi abraçado da família Xanthosa, um toreador antitribo da família Xanthosa. E aí você vai ter auspícios, vicissitude e presença como as suas disciplinas iniciais. Mas e aí, você conhecia o toreador antitribo que possui vicissitude? Já jogou com eles? Já encontrou algum deles? Aliás, qual é a sua antitribo favorita? Deixa aí nos comentários.